Fala pessoal, bem-vindos ao canal R Matemática. Estamos aqui para uma aula sobre progressão aritmética. O que eu quero ensinar com essa aula, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que são progressões aritméticas. Depois que a gente vê esse conceito, a gente vai entender um pouquinho de como classificar essas progressões aritméticas em crescente, decrescente ou constante. E depois, para finalizar, nós veremos também a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Vamos lá? Então, vamos entender o que é uma progressão aritmética, também conhecida como PA. Olhem só, uma progressão aritmética é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, temos aqui essa sequência formada pelos números 1, 4, 7, 10 e aqui tem 3 pontinhos, significando o quê? Que essa sequência ela continua, né? Depois do 10 vai vir outros números aí, ok? Bom, nessa sequência, repare o seguinte, o primeiro termo dela, né? O cara que aparece aqui primeiro na sequência, ó, é o número 1. Esse número 1 é o que a gente costuma chamar de A1, certo? Por isso que eu coloquei aqui do ladinho que A1 é igual a 1, ok? Observem também que a constante R, nesse caso, é igual a 3. Agora vamos entender o que está escrito aí em cima. Ele falou o seguinte, ó, para ser uma progressão aritmética, a partir do segundo termo, ou seja, a partir do 4, ele tem que ser resultado da soma do termo anterior com a constante R. Então, olha só, o termo anterior ao 4, 1 mais a constante R, que é 3, vai dar 4. Agora o 7 tem que ser o termo anterior mais a constante, ó. 4 mais 3 dá 7. O 10 tem que ser o termo anterior somado com a constante R. 7 mais 3, 10. E assim vai, né? Se eu quiser até descobrir qual é o próximo termo aqui, o que eu faço? Eu pego o 10, somo com 3, né? 10 mais 3 vai dar 13. Também vocês podem tentar ver da seguinte forma, ó. Do 1 para o 4, o que eu fiz? Eu somei 3. Do 4 para o 7, o que eu fiz? Somei 3. Do 7 para o 10, o que eu fiz? Somei 3. Então, como eu estou somando sempre o mesmo número, eu posso concluir que essa sequência aqui ela é uma progressão aritmética. Ok, pessoal? Uma outra forma de descobrir esse R, que nós veremos que esse R aqui é a razão da progressão aritmética, é fazendo o seguinte, ó, você escolhe qualquer termo da sua progressão aritmética, com exceção do primeiro, e aí você vai pegar esse termo e fazer menos o anterior. Quando você fizer essa conta, você vai achar justamente o valor da razão, ó, que é 3. Observe. Vamos pegar aqui, ó, o segundo termo, né, que é 4, e subtrair o termo anterior, que é 1. Repare que quando eu faço, ó, 4 menos 1, dá 3, que é o nosso R, a nossa razão da PA, certo? Se você pegar o 7 e subtrair o termo anterior, que é 4, também você vai achar 3, ok? Então, basicamente, essa é uma outra forma de você determinar a razão da sua progressão aritmética. Vamos ver mais alguns exemplos para a gente entender isso? Olha só, temos aqui agora esta sequência, 0, menos 2, menos 4, menos 6, e assim vai, né? Observe que, nesse caso, o nosso primeiro termo é 0, A1 é igual a 0, e o nosso R, a nossa constante, vai ser menos 2, ó, certo? Então, se a sua constante é negativa, não tem problema, ok, pessoal?
E observe aqui, ó, como é que a gente obtém os termos dessa PA? Pega o zero e soma com a constante. Quando eu fizer 0 mais menos 2, isso vai dar menos 2. Eu achei o segundo termo. Pego o segundo termo, somo com a constante. Menos 2 mais menos 2 vai dar quanto? Menos 4. Pego o menos 4, somo com a constante. Menos 4 mais menos 2 vai dar menos 6. Então, repare, pessoal, que aqui eu estou sempre fazendo essa conta aqui, ó, do 0 para o menos 2. O que eu fiz? Eu somei mais menos 2. Do menos 2 para o menos 4, eu somei mais menos 2. E do menos 4 para o menos 6, eu somei mais menos 2. Então, como eu estou somando sempre a mesma constante, eu posso afirmar que isso daqui também é uma progressão aritmética, ok? Aí vamos supor que você gostaria de descobrir qual é a razão dessa progressão aritmética e você não está conseguindo enxergar que é menos 2. O que é que você poderia fazer? Mesma coisa que a gente fez no de cima, pessoal. Pega, por exemplo, o segundo termo, que é menos 2, e faz menos o termo anterior. Ó, o segundo termo menos o primeiro termo, isso daqui é igual a menos 2, que é o segundo termo, menos 0, que é o primeiro termo. Só que menos 2 menos 0 dá menos 2, que é justamente o valor da nossa constante, ok? Vamos ver mais um exemplo? Olhe só essa sequência aqui. Essa sequência, por incrível que pareça, ela também é uma progressão aritmética. Por quê? Note que, nesse caso, o primeiro termo dessa sequência é 1. E a razão aqui, nesse caso, vai ser quanto? A constante que eu estou somando de um termo para outro é quanto? Note que, nesse caso, a razão é zero. E a razão pode ser zero. Zero também é uma constante, ok? Repare que quando eu faço aqui, ó, 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 também dá 1. Então, ó, repare que eu estou sempre somando a mesma constante para obter os próximos termos dessa sequência. Por isso que eu posso dizer que essa sequência é uma progressão aritmética, certo? E aqui, para descobrir a razão, é o mesmo procedimento. Ó. Pega o segundo termo, que é 1, e faz menos o termo anterior, que é o primeiro, né? Então, ficaria 1 menos 1 dá quanto? 0. Ok, pessoal? Então, aqui foram alguns exemplos de progressão aritmética. Agora, a gente vai aprender a classificar as progressões aritméticas. Nós podemos dividir as progressões aritméticas em 3 categorias diferentes. Quais são essas 3 categorias? A primeira é progressões aritméticas crescentes. Quando é que uma progressão aritmética vai ser crescente? Quando cada termo é maior que o termo anterior a ele. Olhe só o exemplo. 1, 4, 7, 10. Percebe que nessa progressão o valor dos números estão crescendo para o infinito, não é isso? E repare que encaixa bem aqui com o que ele falou. Ó. Ele está falando que cada termo tem que ser maior do que o termo anterior. O 4 é maior do que o 1, o 7 é maior do que o 4, o 10 é maior do que o 7 e assim vai. Então, de fato, essa progressão aritmética ela está crescendo, ok, pessoal? Uma progressão aritmética decrescente. O que é que vai acontecer? Vai ser o contrário disso, né, pessoal? Cada termo vai ser menor do que o termo anterior a ele. Ó, observe aqui essa progressão aritmética. Repare que o menos 2 é menor do que o zero, o menos 4 é menor do que o menos 2, o menos 6 é menor que o menos 4. Então, essa progressão aritmética, o que está acontecendo com os números dela? Está indo para menos infinito. Está cada vez decrescendo mais, certo? Então, aqui nós temos uma progressão aritmética
decrescente. E, por fim, nós também podemos classificar uma progressão aritmética como constante, que vai ser quando todos os termos da sequência são iguais, certo? Como, por exemplo, essa sequência aí, ó, 1, e assim vai, né? Essa sequência aí, ela vai ser constante. Para você ver que uma sequência é constante, é só você ver se os termos são todos iguais, certo, pessoal? Então, podemos classificar as sequências nessas três categorias aí. Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre a fórmula do termo geral. Essa fórmula aqui, ela é importantíssima para o estudo de progressão aritmética. Então, atente-se bem a ela. Dada uma PA em que o primeiro termo é A1 e a razão é R, o enésimo termo é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O que é o enésimo termo, pessoal? O enésimo termo pode ser qualquer termo que você queira calcular. Pode ser o A1, pode ser o A2, pode ser o A50, pode ser o A1000. Aí vocês vão escolher, certo? Ele pode ser qualquer termo da sua sequência que você queira. Já o A1 é um pouquinho diferente, porque o A1 não pode ser qualquer termo, ele tem que ser sempre o primeiro termo da sua sequência. Esse n, pessoal, o valor dele vai ser sempre o valor desse nzinho aqui do índice do seu termo geral. E o r vai ser a razão da sua PA. É aquela constante que a gente estava somando aos termos para obter os próximos termos, certo? Então, olha só, vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver como é que a gente utiliza essa fórmula aqui na prática. Calcule o 10º termo da PA, cujo primeiro termo é 5 e cuja razão é menos 3. Então, eu quero saber qual é o 10º termo de uma PA em que o primeiro termo é 5 e a razão dessa PA é 3. Vamos primeiro coletar aqui os dados, né, para ficar fácil para a gente substituir na fórmula. Lembra que eu falei lá no início que o AN pode ser qualquer termo que eu queira? Então, em especial, nesse exercício, eu quero que ele seja o 10º termo da PA, ou seja, ele vai ser o nosso A10. Só que eu ainda não sei o valor desse termo, é o que a gente quer descobrir. Então, eu vou colocar uma interrogação aqui, né? A10 é igual a um número, que a gente vai descobrir ainda. Aí, olha só, depois na nossa fórmula aparece o A1. Quem é o A1? O primeiro termo. Note que ele deu aqui no enunciado o valor do primeiro termo. Ele falou que o primeiro termo, A1, é igual a 5. Depois, na nossa fórmula, aparece o N. Lembra que eu falei que o valor desse N é justamente o valor do índice do termo geral? Então, no caso, ó, se aqui a gente colocou 10 no lugar do N, o nosso N, naturalmente, tem que ser igual a 10 também, certo? Também, pessoal, vocês podem entender esse N como a posição do termo na sua sequência. No caso, o 10º termo vai estar na 10ª posição, por isso que eu coloquei N igual a 10, certo? E para finalizar, na nossa fórmula também aparece um R, que é a razão, né? E ele também deu a razão, falou que é 3. Então, R é igual a 3. Agora que nós já coletamos os dados, vamos substituir na nossa fórmula. Ó, no lugar do AN, eu vou colocar o A10. Isso vai ser igual a A1. A1, a gente viu aqui que vale 5. Então, vai ficar 5 mais N. N, a gente viu que no nosso caso vai ser 10. Então, vai ficar 10 menos 1, entre parênteses, vezes a razão. Quanto equivale a razão no nosso caso? Repare que a razão vale 3. Então, no lugar do R, eu coloco 3. Agora, é só resolver conta. Por onde é que eu começo resolvendo essas contas? Pelos parênteses. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó,
10 menos 1. Se eu vou fazer isso, eu vou copiar aqui o A10 igual, vou copiar o 5 mais, e vou resolver agora a conta de dentro do parênteses. 10 menos 1 dá 9. Então, vai ficar 9 vezes 3. Agora, que conta que a gente vai fazer? Essa multiplicação aqui, ó, 9 vezes 3, né? Primeiro a gente vai multiplicar para depois somar. Cuidado com isso, porque se você somar primeiro, vai dar errado. Primeiro você tem que multiplicar. Então, vai ficar ó, A10 igual a 5 mais 9 vezes 3 dá 27. Agora sim, para finalizar, a gente soma o 5 com 27. Logo, a 10 vai ser igual a 32. Ou seja, o 10º termo dessa PA vai ser o número 32. Olha só para tirar a prova dos 9, né? Vamos construir essa sequência. Construindo essa sequência, a gente vai ter isso daqui, ó. E note que o 10º termo dessa sequência é justamente o número 32. Vamos ver mais um exemplo? Olhem só. Calcule o 12º termo, o 25º termo e o 201º termo da PA 1, 5, 9, 13, 17 e assim segue. Bom, repare que ele pediu para a gente achar aí, ó, 3 termos dessa PA diferentes, né? Vamos começar encontrando o 12º termo dessa PA. Então, vamos novamente utilizar a fórmula do termo geral. Vamos inicialmente coletar os dados, né? Para a gente resolver o problema. Olha só, para encontrar o 12º termo, eu quero que o nosso AN, que pode ser qualquer termo, seja o A12. E eu ainda não sei o valor dele. É o que a gente quer descobrir. Aí note que para descobrir o A12, a gente precisa saber, né, pela fórmula lá de cima, ó, precisamos saber quem é o A1, e aqui no caso dá para ver aí claramente na nossa sequência que o A1, o primeiro termo, é 1. Precisamos também do valor do N, não é isso? O N é justamente o valor do índice do termo geral. Note que aqui a gente trocou o N pelo 12, então, no nosso caso, N é igual a 12. Também podemos pensar na posição do termo, né? Onde é que vai estar o 12º termo na sequência? Na 12ª posição. Então, N igual a 12, certo? E a razão? A razão, pessoal, lembra do que eu falei lá no início? Você pode tanto observar aqui, ó, quanto é que eu estou somando de um número para outro, né? Ou você pode simplesmente escolher qualquer um desses termos, como por exemplo, vou pegar aqui o segundo termo, ó. O segundo termo é 5, né? Então, ó, a razão vai ser igual a 5 menos o termo anterior. Quem é que vem antes do 5? O 1. Então, eu faço 5 menos 1, que vai dar 4. A razão é 4. Vou colocar aqui também. Ó. Agora que nós já coletamos os dados, vamos substituir esses dados na nossa fórmula do termo geral, nessa fórmula aqui de cima. Ó. No lugar do AN, eu coloco A12. Lembra do que eu falei, o AN pode ser qualquer termo que eu queira, em especial ele pode ser o A12. Então, ó, A12 é igual a A1. Quem é A1? Nós vimos aqui que é o número 1. Então, vai ficar 1 mais. Quem é o N? Ora, N é igual a 12. Então, vai ficar, entre parênteses, 12 menos 1, vezes a razão, que nesse caso a razão é 4. Então, no lugar do R, eu boto 4. Agora, eu vou fazer as contas, né? O procedimento é análogo ao anterior. Primeiro, eu começo resolvendo o que está dentro do parênteses, né? 12 menos 1. Se eu vou fazer essa conta, eu vou copiar o restante aqui até chegar nela. Ó. A12 é igual a 1 mais 12 menos 1, que dá 11, né? Vezes 4. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação. Lembra? Primeiro multiplica para depois somar. Então, eu vou copiar aqui. Ó. A12 é igual a 1 mais 11 vezes 4, que dá 44.
Pronto, para finalizar, eu faço a soma, né? 1 mais 44, eu sei que a 12 vai ser igual a 45, certo? Então, o 12º termo dessa sequência é 45. Bom, mas acabou a questão? Não. Por quê? Porque ele pediu o 12º termo, o 25º e o 201º termo. Então, falta achar aí 2 termos, né? Vamos, então, achar o 25º termo dessa PA. Bom, para achar o 25º termo, o que eu quero descobrir é o termo A25. Bom, para descobrir esse termo, eu preciso aqui pela fórmula do primeiro termo, que continua sendo 1. Agora, o valor do n, nesse caso, ó, como eu quero o 25º termo, o n é 25. E a razão continua sendo 4, como nós vimos no slide anterior. Coletados os dados, vamos substituir na nossa fórmula. No lugar do AN, eu boto A25, ele vai ser igual a A1. A1 vale 1, então boto 1 no lugar do A1, mais N menos 1. O N, nesse caso, vale 25. Então, vai ficar 25 menos 1 vezes a razão. A razão vale 4. Então, no lugar do R, eu boto 4. Aí agora é só resolver as contas, né? Começa pelos parênteses, copia o restante, ó. A25 é igual a 1 mais 25 menos 1 dá 24, vezes o 4 que está ali também, né? Aí agora o que eu faço? A multiplicação. 24 vezes 4, então eu vou copiar o A25, ele vai ser igual a 1 mais 24 vezes 4, que dá 96. Fazendo essa soma, 1 mais 96, a 25 vai ser igual a 97. O 25º termo dessa PA é 97. Agora só falta achar o 201º termo. Olha só, o 201º termo, ele é o A201, é o que a gente quer descobrir. Nós vimos no slide anterior que A1 vale 1, isso não muda, né? O n, nesse caso, como eu quero o 201º termo, o nosso n vai ser igual a 201. E a nossa razão, ela também não vai mudar, vai continuar sendo o 4 que a gente viu lá no primeiro slide. Não é isso? Porque é a mesma PA. Substituindo esses dados na fórmula, nós temos que, no lugar do AN, eu vou colocar o A201. Isso vai ser igual a A1. A1 vale 1, então no lugar de A1 eu boto 1. 1 mais, agora n menos 1. Nesse caso, o n vale 201. Então, vai ficar entre parênteses 201 menos 1, vezes a razão, que nesse caso vale 4. Então, no lugar do R, eu coloco 4. Agora é fazer as contas. A gente começa pelos parênteses, né? Vou copiar o 201 igual a 1 mais, e vou fazer agora a conta. 201 menos 1 dá 200, vezes o 4. Agora, o que é que eu vou fazer? A multiplicação. Vou copiar o 201 igual a 1 mais 200 vezes 4. Isso daqui é igual a 800. E agora eu faço essa soma. 1 mais 800, eu sei que A201 vai ser igual a 801. Pronto, agora sim nós já encontramos os 3 termos que ele pediu. Então, pessoal, nesta aula nós vimos que nós podemos utilizar a fórmula do termo geral para encontrar termos de uma progressão aritmética. Mas em outras aulas nós veremos que ela também serve para determinarmos outras coisas além de simplesmente os termos de uma progressão aritmética, certo? Para encerrar esta aula, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem aí, para praticar o que a gente viu nesta aula aí relacionado ao termo geral de uma PA. E eu vou deixar o gabarito na descrição do vídeo para que vocês possam conferir se vocês acertaram ou não. Ok, pessoal? Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima.